Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. O boa noite foi mais forte que o amém. As crianças para o trabalho especial delas. Só para descontrair e quebrar o gelo, vocês estão me lembrando o reverendo Nicodemos num encontro aí, dos muitos encontros que ele fala, e ele começou assim: a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz, graça e paz, e se tiver algum presbiteriano no auditório, boa noite. Então, vocês entenderam, né? Mais um privilégio estarmos aqui para pregarmos, expormos a palavra de Deus, no desafio que temos nessa série na exposição do livro aos Gálatas, de pregarmos o Evangelho de A a Z, a exposição em Gálatas. Como eu disse na minha última fala, a sensação que eu tenho é do desafio de estarmos escalando uma montanha. Mas, para alegria nossa, nós já estamos visualizando o fim dela. A partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo, com o seu método, que ele traz o diagnóstico do problema, ele apresenta a doutrina, o corpo doutrinário para combater o falso ensino, e depois ele conclui a sua carta trazendo as aplicações. Esse é o método do apóstolo Paulo, e aqui na Epístola aos Gálatas isso é bem claro. Ele faz o diagnóstico, ele apresenta as doutrinas, e depois ele vem trazendo a aplicação. Então, a partir do capítulo 5, nós já estamos caminhando para as aplicações do apóstolo Paulo. Aquilo que ele havia ensinado, agora como? Como nós podemos aplicar a realidade da vida da igreja, das nossas vidas, aquilo que ele já nos ensinou e que nós ouvimos domingo após domingo. Então, o texto da nossa exposição nessa noite é Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Mesmo assentados, eu lerei o texto sagrado na Nova Versão Internacional, que é a versão que o nosso pastor gosta de usar. Ele não está aqui, mas vamos respeitar o costume do reverendo. Para aqueles que não sabem, ele está de férias. E por falta de juízo, colocou eu e o Guilherme na escala das... É um pouco falta de juízo, né, irmãos? Mas, amém, amém. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, de 1 a 12. Paulo começa como que um brado. Ele conclui a sua parte doutrinária, Guilherme pregou domingo passado sobre isso, e ele faz um brado, meus irmãos. Uma forma da igreja despertar para a realidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para que não seja um monólogo, vamos ler juntos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, questões práticas, meus irmãos, a aplicação. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. E olha a palavra duríssima do apóstolo Paulo. Caíram da graça. Deus tenha misericórdia. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, não pelas obras da lei, mas mediante o Espírito, que nós o aguardamos pela fé,
a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Efeito algum. Vocês estão tomando placebo, diz o apóstolo Paulo. Não tem valia alguma. Não trará benefício algum, não trará resultado algum. É aquele remédio que não tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. E Paulo constata o seguinte: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? É a indagação de Paulo. As notícias eram boas. As notícias eram alvissareiras. As notícias eram animadoras. Aquela igreja ia bem. E Paulo afirma: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Afirmação de Paulo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 10. Estou convencido do Senhor, uma palavra de esperança a nós. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Permanecerão firmes no evangelho da graça que por Paulo fora pregado. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? É a indagação do apóstolo Paulo. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. E mais uma vez uma palavra dura do apóstolo Paulo, diria duríssima. Quanto a estes que os perturbam, quem dera se castrassem, que não tivessem herdeiros, que não gerassem filhos, para que o mal cessasse neles. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, mais uma vez, o teu povo aqui reunido, para como comunidade de fé, louvar e adorar o Deus da nossa salvação. Estamos aqui nesta noite, porque o Senhor mesmo nos chamou. O Senhor, com amor eterno, nos alcançou e revelou a nós o amor que excede a todo entendimento. Estamos aqui para darmos o nosso testemunho como povo da aliança, que somos do Senhor. Já te adoramos com os cânticos, com a contribuição, com os dízimos e as nossas ofertas, com as orações. E agora queremos que o Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações pela tua palavra. Carecemos de ti, do teu ensino, carecemos da tua orientação, carecemos da tua direção, carecemos da tua palavra, Senhor. Nos colocamos como aqueles que são frágeis, como aqueles que são dependentes, que precisam ser diariamente orientados pelo Senhor. Por isso eu rogo a ti que mais uma vez o Senhor nos abençoe com a palavra que vem dos céus. Essa é a certeza que temos em nosso coração, que o Senhor Jesus, que está sentado no trono da sua glória, através do seu Santo Espírito, não deixa a igreja à sua própria mercê, mas pela palavra de Deus, usando vasos de barro, tem transmitido a verdade bendita e eterna. E eu rogo que mais uma vez, essa palavra seja anunciada em nosso meio, para nossa alegria e para a glória do teu nome. É a oração que o teu servo faz nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quero, meus irmãos, mais uma vez provocá-los perguntando: quem nós somos em Cristo Jesus? Quem nós somos em Cristo Jesus? Porque essa foi a porta de entrada para o falso ensino na igreja aos Gálatas. As dúvidas que eles tinham
sobre quem eles eram e aquilo que eles precisavam fazer para alcançar o favor de Deus. O apóstolo Paulo responde da seguinte maneira, pegando o último versículo do capítulo 4, que o Guilherme expôs domingo passado. Capítulo 4, versículo 31. Que nós somos, diz Paulo. Portanto, irmãos, não somos filhos de quem? Da escrava, mas da livre. É isso que nós somos. É isso que aprendemos domingo passado. Quem nós somos em Cristo Jesus? Nós somos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, finaliza o capítulo 4, afirmando mais uma vez para os Gálatas, a sua identidade em Cristo Jesus. O que eles eram? Eles eram filhos, meus irmãos, não da escravidão, mas filhos da liberdade. Uma antecipação bendita no aqui e agora da realidade que será plenamente restaurada na volta de Cristo Jesus. De forma objetiva, o apóstolo Paulo esclarece que nós somos herdeiros, não temos participação nesse processo. Somos livres tão somente pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, fruto da bondade e da misericórdia de Deus para conosco. É isso que o apóstolo Paulo conclui o capítulo 4. E por isso nós precisamos desse gancho para compreendermos o seu brado quando ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, meus irmãos, nós somos herdeiros da graça redentora. Herdeiros da graça redentora. Nós recebemos por herança. Algo bom demais. E é isso, foi a conversinha atravessada que os falsos mestres começaram a sussurrar no ouvido dos Gálatas. Ok, graça maravilhosa, salvação bendita, nova vida tremenda, beleza. Mas só isso? Vocês acham que é tão fácil assim? O falso ensino falando, calma lá, vocês têm um papel, uma contribuição nesse processo. Não é assim tão fácil. E o falso ensino entra nesse momento. Então nós somos herdeiros da graça redentora e temos a responsabilidade, meus irmãos, de guardar com segurança o dom precioso que o Senhor nos legou. Não como filhos da escrava, mas como filhos da livre. Nós somos filhos da liberdade. Portanto, viver pela fé no exercício de nossa liberdade para chegarmos ao trono da graça de Deus. É isso que eu disse no começo da minha fala. O apóstolo Paulo caminhando para a aplicação das doutrinas que ele apresentou para nós. Justificação tão somente pela fé. Ele está tentando combater agora o que sorrateiramente entrou no coração dos irmãos e entrou na igreja. Vejamos, portanto, o que nós podemos aprender com o texto lido. E é algo muito prático, meus irmãos, como eu disse. O apóstolo Paulo, então, traz severas advertências aos Gálatas. E elas, de certa forma, se aplicam a nós. Quando nós lemos o texto sagrado, quando nós preparamos a mensagem, essa é a pergunta que nós fazemos. O que o Senhor quer falar para nós hoje? Porque nós enfrentamos problemas semelhantes e recorrentemente ensinos estranhos à palavra de Deus tentam desviar os crentes e fragilizar a igreja. Temos estudado na escola dominical, na nossa classe de doutrina, sobre isso, sobre a história da formação do dogma. E nós podemos perceber que desde os primórdios da igreja, a tentativa do nosso inimigo era trazer o falso ensino, trazendo fragilidade para a igreja, trazendo fragilidade para os crentes, tentando fazer com que os crentes se desviassem do caminho bendito do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer nesse texto que lemos. Por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar, e o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nesta noite, é que permanecer é o imperativo dos discípulos de Cristo. Permanecer. A nossa tentação
é de acharmos que nós podemos fazer algo, acrescentar algo, aquilo que é perfeito. Então, permanecer. Olha o que diz o versículo 5b. O apóstolo afirma: portanto, permaneçam firmes. Permaneçam firmes naquilo que vocês aprenderam, naquilo que eu ensinei para vocês. O homem estava morto em seus pecados e seus delitos. Uma imagem muito forte quando lemos Gálatas. Esses que eram inimigos da cruz. E nós também éramos antes de Cristo. Mas nós fomos alcançados pelo amor de Cristo, pelo Evangelho. Tudo vindo de quem? De Deus. Qual a nossa participação nesse processo? Zero. Por isso permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O falso ensino, portanto, havia conseguido fragilizar a fé dos Gálatas. E eu me recordo das palavras do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Uma das formas que o inimigo das nossas almas trabalha dia e noite contra nós e contra a igreja, é lançando dúvidas sobre a nossa condição diante de Deus. Essa foi a dúvida dos irmãos dos Gálatas, e essa é a dúvida de muitos irmãos, a nossa condição diante de Deus. E eu afirmei para vocês na minha última mensagem, qual é a nossa condição diante de Deus? Vocês se recordam? Qual é a nossa condição diante de Deus? Nós somos o quê? Filhos e filhas amadas pelo Senhor. O inimigo das nossas almas, portanto, se vale de muitos artifícios, sendo a culpa, meus irmãos, a culpa, uma das ferramentas mais poderosas para isso. Aquele sentimento de indignidade que sentimos quando erramos, quando falhamos, quando pecamos. Nos esquecemos do amor de Deus e o seu perdão para conosco. Nos esquecemos das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Nos esquecemos que em Cristo Jesus, para aqueles que são dele, o Senhor nos dá todos os dias a possibilidade do recomeço. Já disse isso aos irmãos. A bênção que o Senhor concede a nós, de uma página em branca, todos os dias, para que Ele possa reescrever novamente a nossa vida diante dEle. Mas o inimigo das nossas almas, o falso ensino que tenta fragilizar a nossa fé e fazer com que a gente busque apoio em ensinos estranhos à palavra de Deus, é a dúvida, o medo. O medo é o caminho rápido, meus irmãos, para nós buscarmos abrigo na autojustificação, aquilo que os Gálatas estavam fazendo. As obras, justificação pelas obras, nos desviarmos do evangelho da graça. Esse é o perigo. Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte nessa noite, permaneçam firmes. Esse é o evangelho do nosso Senhor. Permaneçam nele. É graça de Deus. É o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É bom demais? É mesmo. É glorioso demais? É mesmo. É incompreensível para aqueles que não têm o Senhor? É a realidade. Mas para nós é gozo inaudito, meus irmãos. É gozo inaudito. Por isso permaneçam firmes. Permaneçam em mim. Olha as palavras benditas do Senhor Jesus. Permaneçam onde? Onde nós devemos permanecer? Nele. E qual é a promessa dele para conosco? E eu permanecerei em vocês. Claro, meus irmãos, eu sei, nós somos frágeis, somos pecadores, temos consciência das nossas inadequações, claro que temos. Às vezes nos envergonhamos diante de Deus, mas o ensino precioso da liturgia da confissão vem restaurar as nossas forças,
Domingo após domingo somos ensinados a colocar diante de Deus os nossos pecados, confessá-los. Com qual certeza? Com qual certeza? E fazemos isso repetidamente, ao findar de um dia de trabalho, as lutas, os exageros, passamos do ponto, iramos, os nossos olhos não são tão puros como deveriam ser. Terminamos o nosso dia e colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro e o que fazemos? Rogamos o perdão de Deus para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, permaneçam firmes. O falso ensino havia conseguido fragilizar a fé dos nossos irmãos. Por isso, nós somos admoestados por Paulo. Somos admoestados por Paulo. Irmãos, desculpem que não está sincronizado aqui hoje. É que eu esqueci, o Juliano me orientou para usar os equipamentos da Apple, e eu vim com o meuzinho aqui, nem sei o nome do meu, do Vaio aqui, então ele não está sincronizado. Um pouco de paciência aí. Mas vamos lá. Somos admoestados por Paulo a permanecer firmes e guardarmos as tradições e o ensino das Sagradas Escrituras, conforme 2 Tessalonicenses 2,15. Jamais, portanto, podemos nos esquecer da nossa situação diante de Deus. Jamais podemos nos esquecer disso. Ninguém pode questionar a nossa situação diante de Deus, porque a salvação é obra do amor de Deus. A salvação é obra do amor de Deus. É assim que nós nos colocamos diante de Deus. É assim que o falso ensino que tinha entrado na igreja da Galácia, e muitas vezes entra na nossa igreja, questiona a nossa situação diante de Deus. Questiona a nossa situação diante de Deus. Que nós precisamos fazer algo. E aqui é a questão. Aqui é o perigo, meus irmãos. A palavra de Deus fundamenta a nossa fé cristocentrada. É fora de nós. É eu gosto desse termo teológico, é referenciada. É Deus que está agindo. Quando nós começamos a buscar a nossa própria justificação, uma fé autorreferente, autocentrada, tirando quem do centro da realidade? Tirando quem do centro das nossas vidas? Deus. E esse é o perigo do falso ensino. De nós terminarmos com as nossas competências e apresentarmos para Deus o nosso currículo vitae e falarmos assim, ok, estou aprovado. E não é essa a realidade. A realidade é referente. Tudo vem do Senhor. Por isso que Paulo brada, então, meus irmãos, como eu já disse, e repetindo, Paulo brada em alta voz para despertar a consciência dos irmãos da Galácia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não é somente do aspecto da lei, como Paulo trata aos Gálatas. Essa libertação é concebida a nós como um resgate da culpa e do poder do pecado, conforme o apóstolo Paulo trata isso em Romanos capítulo 6. É um resgate da culpa e do poder do pecado. E também, meus irmãos, como o escritor sagrado fala aos Hebreus no capítulo 10, de uma consciência acusadora. É isso que o inimigo das nossas almas quer. Uma consciência que nos acusa. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, qual é a afirmação gloriosa do apóstolo Paulo? Mas agora que vocês estão em Cristo Jesus, essa consciência acusadora não tem poder algum. Por quê? Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. E nada pode mais nos separar do seu amor para conosco. Paulo, falando nos Romanos capítulo 5, também faz essa afirmação. O Senhor nos libertou da ira de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, diz o grande apóstolo, nós temos o quê, portanto? Temos paz com Deus. E conforme 2 Timóteo 2 também, nos libertando da tirania do diabo, o inimigo das nossas almas. É por isso que o apóstolo Paulo brada, permaneçam, por quê? Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo
nos libertou. Foi para essa liberdade. Hoje nós podemos viver novidade de vida. Por quê? Porque hoje nós somos livres. E o falso ensino, meus irmãos, só para a gente entender um pouco como ele agia no coração dos Gálatas. Eles estavam saindo de uma prisão pequena para uma prisão um pouquinho maior. Essa é a ideia. Eles continuavam presos, eles continuavam escravos, apenas com condições melhores. Mas essa não foi a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi isso que o Senhor fez na cruz no Calvário por nós. Ele nos libertou das amarras do pecado. João Calvino, meus irmãos, comentando essa passagem, nos ensina o seguinte: somos livres porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, como nós já vimos, Gálatas 3,13. Porque Ele anulou o poder da lei, até onde ela nos mantinha sujeitos aos juízos de Deus, sob pena de morte eterna. Também porque numa palavra Ele nos resgatou da tirania do pecado, de Satanás e da morte. E Calvino continua nos ensinando, esta liberdade foi obtida por Cristo, na cruz, para nós. Aonde essa liberdade foi obtida? Essa liberdade foi obtida? Na cruz. Na cruz. Por nós. Não há acréscimo para isso. Nós não podemos fazer nada. Apenas responder em gratidão. O fruto e a posse dessa liberdade dos ensinos Calvino nos são outorgados por meio do Evangelho. Paulo tinha razão em advertir os Gálatas a não se sujeitarem de novo a jugo de escravidão, ou seja, a não permitirem que uma rede fosse lançada para apanhar a sua consciência. E a liberdade e consciência trabalhando juntos. Porque a nossa consciência, como aqueles que são perdoados por Deus, nos coloca numa condição privilegiada para compreendermos a realidade de Deus e a realidade do seu amor. Nós temos em Cristo uma capacidade renovada, uma consciência renovada, para podermos ter essa expansão de percepção, para compreendermos tudo aquilo que Deus fez para nós em Cristo Jesus. Então, permaneçam. Um outro princípio que o apóstolo Paulo nos ensina: preservar a confiança na obra redentora de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Versículos 5, 2 a 6. Lerei novamente. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso queiram se circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Meus irmãos, em momento algum o apóstolo alivia. Em momento algum o apóstolo alivia. Ele vai apertando. Separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O ungido de Deus, meus irmãos, Cristo Jesus, deve ser reconhecido, deve ser adorado como o único e suficiente Salvador. Os nossos irmãos Gálatas já estavam se entregando aos judaizantes no tocante à observância de leis, de dias, de meses e estações do ano, conforme Gálatas 4:10. Corriam o perigo de também se submeterem à questão da circuncisão e que, em consequência, toda a sua religião fosse reduzida a um ritualismo com algumas nuances cristãs. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando.
Portanto, vejam a dureza das palavras do apóstolo Paulo. Cristo de nada lhes servirá. Se vocês vão seguir por este caminho, Cristo de nada lhes servirá. Se vocês forem se circuncidar, vocês podem se considerar separados de Cristo. E se vocês estão separados de Cristo, o que vocês fizeram? Caíram da graça. Presbítero, mas e a doutrina da perseverança dos santos? Hein? O presbítero está pegando falso ensino no púlpito da sexta igreja presbiteriana organizada no Brasil? De maneira alguma. De maneira alguma. Os salvos, os eleitos, perseveram. Mas quem que persevera? Os eleitos. Nicodemos, falando sobre isso, ele falava assim: irmãos, sei porque eu estou lembrando do Nicodemos hoje. Um santo homem, Deus o abençoe, reverendo, uma bênção para nós. Você que se diz eleito, viva como eleito. Você que se diz salvo, viva como salvo. O salvo, o eleito, o escolhido, tem vida de salvo, tem vida de eleito, tem vida de escolhido. Persevera na doutrina, no testemunho, na piedade, no amor, na fidelidade. Crente cheio do Espírito Santo vive como crente cheio do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Agora, se você vive como pagão, e aqui uma crítica para os irmãos aí das redes sociais. Se você nas suas redes sociais, perdão irmãos, perdão, se nas redes sociais parece pagão, o que o apóstolo Paulo fala? Quem vive como pagão é o quê? Irmãos queridos, quem vive como pagão, o que é? Pagão. Por isso que eu nem gosto muito de ver rede social, mas tudo bem. Hendrickson comentando isso, ele fala assim: se os Gálatas, sejam todos ou apenas alguns deles, buscavam justificar-se pela obediência à lei, e se persistissem até o fim nesse erro, o laço que os unia a Cristo não poderia resistir tão grande tensão. Romper-se-ia, cairiam, pois, do domínio da graça, perderiam seu apoio da graça, seriam como flores murchas que caem ao chão e desaparecem. Crente cheio do Espírito Santo vive como crente cheio do Espírito Santo. Fala como crente cheio do Espírito Santo. Dá testemunho como crente cheio do Espírito Santo. Tem rede social como crente cheio do Espírito Santo, tá? Paulo apresenta razões da nossa perseverança no texto que lemos, versículos 5 e 6. Pois é mediante, não é nada disso que vocês estão falando e que esses falsos profetas têm ensinado. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. É mediante o quê? O Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. A nossa justiça? Claro que não. A justiça que vem de Cristo. Porque em Cristo, diz o apóstolo Paulo, versículo 6, porque em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que se fundamenta na obra de Cristo Jesus. A fé que se fundamenta no amor de Cristo Jesus. A fé que se fundamenta na esperança que temos em Cristo Jesus. A fé que se fundamenta na palavra bendita de Deus. Então, permanecer, preservar e manter. Terceiro ponto, manter constante a vigilância contra os falsos ensinos. Manter constante. E uma palavra de alerta do apóstolo. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Versículo 7. Quem os impediu? Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Paulo afirma que os Gálatas corriam bem, versículo 7. E ele faz uma
uma dura constatação: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não existe acréscimos à obra de Cristo. Não existe acréscimos à palavra de Deus. A estratégia de Satanás, meus irmãos, não é tentar uma destruição aberta de todo o evangelho, e sim macular a pureza, a sua pureza, introduzindo opiniões falsas e corruptas. É isso que ele fez na igreja da Galácia, é isso que ele tenta fazer nos nossos dias. E às vezes nós fazemos concessões. O presbítero Kleber disse um pouco sobre isso nessa manhã, sobre concessões. Nós não fazemos concessões ao pecado. Nós não devemos fazer concessões ao falso ensino. Nós temos que saber que um pouco de fermento leveda toda a massa. O diabo é sutil. O diabo é sutil. Quando preparava a mensagem, eu me recordava, mas daí eu não separei para a citação de hoje, para uma citação hoje, que é aquele livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, o C.S. Lewis, que é uma ironia profunda de Lewis sobre a ação do diabo na vida da igreja. Mas numa das cartas, eu me recordo bem, que Lewis fala o seguinte, que para o diabinho lá, para o diabão falando para o diabinho, que é o diálogo do diabão, mestre com o diabinho, discípulo. Não faça com que o seu cliente deixe de acreditar no evangelho. Você não vai conseguir isso. Coloque alguns acréscimos ao evangelho. Coloque algumas pitadinhas de obras da lei para ele executar. É isso que os falsos mestres da Galácia estavam fazendo. O apóstolo, portanto, Paulo protesta, dizendo que, uma vez corrompida a verdade de Deus, não estamos mais seguros. É a indagação do salmista. E caídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E caídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, para nós um pouco, terminando a minha fala nessa noite, para nós refletirmos e orarmos, quero destacar aquilo que o apóstolo Paulo falou no versículo 10. Para nós refletirmos e orarmos, então, que a mesma convicção do apóstolo Paulo para com os Gálatas seja a do Senhor para conosco. Que a mesma convicção de Paulo, porque a convicção do apóstolo Paulo era que aquela igreja iria vencer os problemas que ela estava enfrentando, que eles iam extirpar o falso ensino que estava corrompendo a igreja. No versículo 10 ele fala isso: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. E a palavra de Deus para nós nessa noite é esta: estou convencido no Senhor que vocês não pensarão de nenhum outro modo. A convicção que o apóstolo Paulo tem em relação aos Gálatas, meus irmãos, não repousa em alguma bondade inata que residia neles, mas somente na relação que eles têm com Cristo, o Senhor deles e Senhor nosso. Este, meus irmãos, é o Senhor que, tendo começado boa obra nos Gálatas, o levará a bom termo até a completa consumação. É essa a nossa esperança, que o Deus que nos salvou, que nos restaurou, que nos transformou, levará a bom tento isso, cada um de nós, até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nós possamos permanecer naquilo que nós temos aprendido, que nós possamos permanecer, que nós possamos preservar aquilo que nós temos aprendido e que nós possamos lutar contra o falso ensino que em toda a história da igreja recorrentemente tenta fragilizar a igreja e fragilizar o coração dos cristãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo a Ti que o Senhor aplique no coração dos meus irmãos e no meu coração a Tua palavra. Que nós possamos ter consciência e viver essa realidade que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Liberdade esta para podermos viver
plenamente a realidade do reino de Deus como filhos e filhas amadas pelo Senhor. Que possamos, Senhor, testemunhar esta liberdade em todos os lugares que o Senhor tem nos colocado. Que sejamos de fato sal da terra e luz do mundo, Senhor. Concede a nós, enquanto povo da aliança, santidade, fidelidade, fé, amor, perseverança, para podermos aplicar isso que aprendemos nessa noite em nossas vidas. Eu rogo por esta comunidade, por todas as comunidades que se reúnem nesse dia separado ao Senhor, que nós possamos, através da manifestação do culto, ser testemunho às nações de que Cristo reina e que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Essa é a oração que eu faço mais uma vez em nome de Jesus. Amém.